Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Se liga na mídia, aprofundamento este que você escolheu e que eu tenho o prazer de apresentar ao lado de duas grandes pessoas que trabalham comigo, a professora Viviane e o professor Mauro, para essa aula enriquecedora. Bacana. Feliz, né, por estar aqui de novo na aula da professora Mara, já estou batendo cartão aqui e são aulas maravilhosas. A gente tem falado de assuntos que para mim são deliciosos, né? Eu gosto muito de falar de esporte, não pratico, mas gosto de assistir, olha que coisa boa. É isso, mas com um tempinho você entra. Quem E sabe, aí, né? professora Viviane, que também gosta muito de esportes, não é à toa que ela está aqui. Oi, Mara. Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui na nossa aula, né? Eu tô super contente também, porque eu também gosto de esportes, eu gosto de participar da aula da Mara, porque a gente se diverte, é uma aula leve, e hoje a gente tá com matemática que é bem pertinente, eu acho. Exato, então os dois professores também, o professor Mauro no nosso aprofundamento Se Liga na Mídia e a professora Viviane à frente também de um outro aprofundamento, né? Eu tô com 2 aprofundamentos, Mara. Eu tô com um que integra a natureza com humanas, tá super legal, viu? Chama A Cultura do Solo do Campo à Cidade. Eu tô com um componente que chama Transformação e Energia, falando sobre energias, né? E também tô com outro componente que é a Matemática Conectada, que é puro, com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Todos de extrema importância. Se vocês quiserem também, é só procurar as aulas dos professores no repositório, assim como vocês também, professores. Nossa aula, ela tem como título o nome do nosso componente, seguido de Mesa Redonda. Então, nosso componente, jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. A aula de hoje, Mesa Redonda, o debate. Estamos na atividade de integrada número 3, nossa aula de sistematização de número 2. Aí seguem as habilidades as quais dão norte a todas as nossas aulas, habilidades que constam no mapa. Então, para vocês, professores que têm um material aí, só vou fazer a leitura do código EMIFLGG01 e a da formação geral básica, M13LGG501. Sem as habilidades, a gente não consegue aí, né, dar encaminhamento às nossas aulas. Eixo estruturante. Viemos aí por meio de investigação científica. Temos trabalhado também os processos criativos por meio deles, tá? Mas o eixo estruturante, aí o base de nossas aulas é o de investigação. E objetivos: retomar o gênero debate a partir da perspectiva de uma mesa redonda e suas características. Promover uma mesa redonda debate aqui com esses dois professores que gostam muito de esporte. Nós três não estamos sozinhos, estamos também com os nossos intérpretes hoje, Daniel e Rafael. Então sejam muito bem-vindos à nossa aula. E eu começo com a minha autodescrição. Sou a professora Mara Valéria, tenho 1,68 m, de cor parda, uso óculos, cabelo solto. Meu cabelo é longo, castanho claro. Hoje eu estou com um casaco rosa, bem escuro, mas ele quase nem aparece, porque por cima, São Paulo é muito frio, capital. Estou com um casaco e também um cachecol branco atrás da bancada, com os meus dois colegas. Então, professora Viviane, agora é você. Eu tenho começado com esse hábito porque eu também me esqueço de falar, né? Ao contrário da professora Mara, eu tenho 1,57 m, sou bem baixinha. Hoje eu também estou de óculos, meu cabelo é curto. Passei a ter um batom mais escuro aqui para participar dessa aula. Estou de jaqueta também, uma jaqueta vinho, né? Vinho? Aqui. Meu cabelo tá com castanho, claro, também, com umas luzes. Eu me considero parda e é isso. Bem franzina, tá? Professor Mauro? Eu sou professor negro, tenho 1,76 m, estou vestindo uma blusa, né? Eu não sei como que chama essas blusas Com aqui. listras. Com listras, cinza, né? Tons de cinzas, né? Isso. Tons de cinzas, estou com uma calça jeans. E estou segurando uma caneca aqui do Centro de Mídias. E sou barbudo, viu, gente? Exato. E ao fundo aí nós temos uma imagem muito colorida de pessoas ao redor de uma mesa, onde evidencia-se a conversa, o diálogo por meio de balões também coloridos. Então é isso. Eu estou ansiosa e a nossa agenda é a nossa aula de sistematização número 2, podem acompanhar aí, só para que vocês registrem e não se percam aí no nosso trajeto.
E é isso. Falamos na aula passada, eu e a professora Silene, sobre debate, sobre o uso, né, das conversas informais aí, que a gente chama de conversas de argumentos sobre futebol, política, cotidiano, mais no senso comum. E aí falamos um pouco acerca do que vem a ser uma mesa redonda, do que ela pode proporcionar. Como o nosso objetivo, ele foi bem claro, né, proporcionar debate de algumas questões por meio de uma mesa redonda, estamos aqui, como diz o professor Mauro, quase redonda. Ela tá bem redonda, assim. Tá no formato redondo. É isso. Tá legal. Então vamos lá, né? Então vou dar início. Vamos lá. Como assim? Bora. Então, olá, né? Estudantes e professores, acompanhem agora a nossa mesa redonda que começa já. Tem 20. É isso, voltamos aqui. Opa, É eu posso apresentar um programa. É disso que eu tô falando, né? E Aula é isso que leve. eu falo. Eu legal. quero que eles façam isso lá, que torne um momento divertido, falando de coisas bacanas, coisas sérias, coisas de entretenimento. O esporte, ele promove tudo isso, não é, Sim, professores? É E verdade. aí, por meio, né, de algumas questões, a gente vai iniciar o nosso debate aqui. Eu vou começar com a primeira questão, então eu peço para que vocês falem acerca deles, podem conversar também, discordar, concordar. Então vamos lá, olha só. Por que algumas modalidades são mais divulgadas que outras? Estou falando da mídia, né? Nós temos muitas modalidades esportivas. E aí eu pergunto para vocês dois, por que algumas modalidades são mais divulgadas do que outras? Vou esperar o Mauro. Você vai esperar. Eu ia passar a parte para ela, né? Porque por ser a nossa convidada e falar. Eu vou falar mas ela então. quer. Fala aí, Eu quero tenho falar de algumas você. hipóteses, né? Sim, É vamos claro que lá. eu vou usar bem o senso comum aqui, mas eu acredito, por exemplo, algumas modalidades, a que mais são divulgadas aqui, por exemplo, é o futebol. Eu acredito que seja, primeiro, porque a TV aberta opta por isso. Então, você não encontra outros tipos de modalidades. Eu tenho visto, por exemplo, pelo YouTube, campeonatos de mountain bike, eu tenho visto campeonatos de skate, outras coisas não passam na televisão, passam em outras redes alternativas. Eu acredito também que deve ter alguma questão de interesse político, ou eu não acredito que faça uma pesquisa para ver, né? As pessoas conhecem, é cultural, não sei. E aí, professor Mauro? Eu vou nessa de que é cultural, mas aí eu fico pensando o seguinte, que essa questão de cultura, ela está sendo colocada ao inverso, né? Ela vem de cima para baixo, né? Porque a professora falou assim, não é feita uma pesquisa para saber exatamente o que o público gosta de assistir, o que o público está curtindo de verdade. O futebol acabou sendo um esporte que enraizou culturalmente. E assim, como tem um retorno financeiro, como o público, uma grande massa se apropriou disso, então os patrocínios ficam em cima disso e acabam que levando a mídia a focar só nisso. Eu tenho visto já aparecer outros esportes, por exemplo, depois das Olimpíadas, né, a gente até discutiu isso, Mara, o skate, né, o surf, aparecerem na mídia um pouco mais, mas ainda é muito tímido. Eu acho que está ligado a essa questão de cultura, mas é uma cultura que não está sendo muito democrática, na verdade. Eu acho que parece que o povo quer isso, mas necessariamente a gente não tem certeza. Aliás, eu tenho com certeza que não quer. Eu posso fazer uma claro, intervenção? vamos lá. Porque o que me parece é que eu assisto futebol porque é o que tem. Então, do que você gosta? Eu gosto de futebol porque é o que eu assisto, é o que eu tenho acesso. Então, eu acho que as pessoas não têm oportunidade de conhecer. Sim. Então, você pode falar e gostar daquilo que você conhece. E eu acredito que se a TV, por exemplo, se você vai ver um canal de TV famoso durante o domingo de manhã, fala esportes, né? Mas não fala de todos os esportes, fala específico de um ou outro. E aí as pessoas crescem com aquilo, né? Certo. Uma Então, hegemonia, são né? muitos itens que acabam fomentando determinadas modalidades em relação a essas. Estudantes aí da segunda série já fizeram uma pesquisa bem ampla sobre isso. E essa questão, vocês falaram assim de seu futebol, dele aparecer mais.
por conta desses fatores que você citou, de outro. Vocês acham que o fato também do futebol ser um dos mais, ou há um tempo atrás, mais apresentados na escola, isso também influencia? Eu acredito que deve ser o principal motivo, né? Então, porque as pessoas nascem com isso. Desculpa, a gente interromper. A gente já falou em outras situações. É uma coisa barata, você precisa de uma bola. Em qualquer lugar você pode se reunir com as pessoas, não precisa de muito investimento básico para você, né, desenvolver essa habilidade. Certo. Enquanto que alguns, por exemplo, se eu quisesse jogar vôlei, eu precisaria de um lugar mais específico, montar. Ou se eu quisesse andar de skate, eu precisaria de um lugar mais específico. E eu acho que deve ser esse o motivo também, né? Eu acho que as escolas, elas perdem muito, né, a oportunidade de mudar um pouquinho essa cultura. Eu vejo assim que o futebol, como ela falou, culturalmente já está enraizado e exatamente pela praticidade. Mas aí quando a gente fala da praticidade, a gente acaba fazendo uma denúncia, quer dizer que não existe um investimento para outros esportes, não existe um incentivo, né, de política pública para outros esportes. Exato. Então acho que está faltando isso. Mas assim, a gente já vem também discutindo isso, que hoje o cenário escolar ele tem mudado bastante. Sim. Os nossos estudantes têm a chance, né, de conhecerem muitas modalidades, e é por isso que a gente sempre, que até em outros anos, quando a gente apresentou as aulas aqui, trazendo luta, trazendo ginástica, sim, trazendo modalidades até mesmo que os nossos estudantes jamais pensariam em conhecer, é importante, né? Muitas vezes me perguntaram por que eu tenho que aprender lutas. Então é a questão de não haver só aquele tipo de modalidade esportiva. A escola tem sim que mostrar a diversidade, porque cai no que você disse, professora. Se eles não conhecerem, eles sempre vão gostar dos mesmos. Exatamente. Pensando nisso que você falou, eu falo da luta. Ela é e não é, né? Porque um kimono é muito caro. Sim. Mas a escola, ela apresenta as variações do aprendizado, a questão de toda a essência que tem a luta, que ela também é importante para o quesito social depois, sim, né? Conhece, assim, eu não consigo falar de esporte sem associar a prática. Então, a gente pode até conhecer, a escola tem feito o seu papel, acredito, os professores, o currículo apresenta, mas não dá oportunidade de praticidade. Eu acho muito... A prática que é apresentada é a prática que os possibilita treinar, né, com as adaptações do contexto escolar, com a experimentação. E aí é aquilo, né? Algumas pessoas buscam também essa prática de outra forma, quando sim, eles... Mas o que pega mesmo é quando não se conhece, né? Sim. Nunca ouviram falar. Verdade. É um passo. É isso, bacana aqui, se a gente se deixar, a gente vai terminar a aula só nessa, né? Vamos lá. O Spark, agora olha só, a gente tem falando das ODS, né, da mulher aí pegando o seu lugar, tomando o seu lugar de destaque também, né, buscando a questão da igualdade. Nós falamos de valores, de salários, da mídia apresentando a modalidade feminina, apresentando a modalidade masculina. Mas e aí, ó, o esporte praticado por mulheres tem a mesma valorização que o praticado por homens? Vou começar com a professora Viviane agora, professora. Pode começar com a professora Viviane. Eu vou voltar ao senso comum de novo, pelo que eu tenho de experiência de assistir. Eu acredito que não tem a mesma valorização. Eu penso que há alguns esportes, né? Eu vejo uma Olimpíadas, por exemplo, eu fico super contente que tem cada vez mais mulheres participando de todo tipo. Tem mulher fazendo remo, tem mulher fazendo várias coisas. Mas não é, eu vou dar o exemplo do futebol mesmo. Eu acredito que elas não são valorizadas por questões salariais e nem pelo público também. Eu já fui num jogo da seleção feminina aqui em São Paulo, que tinham pouquíssimas pessoas e o ingresso era baratíssimo. E não tinha muita gente assistindo e era um jogo da seleção. Exato. E aí, professor Mauro? Tem duas coisas para se olhar aí, né? A pergunta ela foi meio capciosa, porque existe o esporte praticado só por mulheres, né? Se a gente for buscar aqui, eu estava tentando buscar esporte que é praticado só por mulheres. Por exemplo, tem a ginástica rítmica. Ginástica rítmica, por exemplo. Que é só para mulheres. E aí a gente vê que nas Olimpíadas existe ainda pouco apelo, né, sobre esse tipo de esporte. Mas entrando no foco aí de que o mesmo esporte praticado por mulheres e homens, a gente não vê mesmo a mesma cobertura e a mesma valorização, não.
E é estranho que, né, a gente estava discutindo aqui, porque a gente tem visto, por exemplo, na Olimpíada passada, foi a Olimpíada das Mulheres. Das né? mulheres. Nós conversamos mulheres. bastante aqui Sim, também. o Trouxe destaque que duas elas tiveram. aulas só falando disso, professora Viviane. Então, quem perdeu tem que buscar lá no repositório. Duas aulas falando do destaque das mulheres aí nos Jogos Olímpicos. Né? E a gente também não pode esquecer aí, quando a gente trata dessas duas questões que foram passadas aqui, também do esporte paralímpico, né? Que a gente consegue abordar essa contextualização também aí da questão do esporte paralímpico. E aí, por exemplo, nessa questão foi perguntado, né, o esporte praticado por mulheres se tem a mesma valorização que pelos homens. E aí a gente pode até entrar com essa questão, né? Sim. E o esporte olímpico em relação ao paralímpico, o paralímpico em relação ao olímpico. A gente discute muito sobre isso, né? A gente sabe que existe um abismo aí. Embora tenha-se, né, falado muito dessa questão da inclusão, do destaque do paralímpico, pouco passa-se dele no dia a dia, principalmente nas abertas, né? Exato. Teve, né? Não faz muito tempo. E não tem... eu assisti zero na televisão. Todas as vezes que eu consegui assistir sobre o esporte, e não era, acho que, uma questão de horário nem nada disso, eu tive que acessar os canais do YouTube, outros canais alternativos para acompanhar, porque realmente a mídia não favorece. E tem outra coisa, né, que eu estava falando, por exemplo, falando de esporte paralímpico. Nas Olimpíadas, na Paralimpíada, né, tem lá a cobertura, né? Eles fazem a cobertura porque é logo depois das Olimpíadas, chamada as Olimpíadas convencionais, né? Certo. Aí vem as Paralimpíadas. Depois disso, a gente não vê mais nenhuma cobertura. Exato. Por exemplo, a gente não vê, por exemplo, campeonatos com pessoas com deficiência. Modalidades paralímpicas. Só na Paralimpíada. Exato. Então, vale a pena aí você também, estudante, refletir bem mais sobre isso, embora já tenha sido pauta, né, de nossas conversas, mas essa reflexão você leva da escola para a sua vida aí, né, para o seu meio social também. E aí vocês até já citaram, se a gente pensar nessa terceira questão trazida aqui no nosso programa, né? Os fatores econômicos influenciam na divulgação dos eventos esportivos. Aí a gente está falando de patrocínio. Eu já disse que eu sou patrocínio, mas eu não estou patrocinando ninguém, né? Sim, eu acho que influencia e tem até uma aula, eu vou dar um spoiler, que tem uma aula que eu estou preparando também para do meu componente, né, que é o Laboratório de Produção Jornalística, e eles falam exatamente isso. Quem tem dinheiro só investe se percebe que tem retorno. E o retorno então assim, é tudo uma engrenagem, acaba sendo né? O retorno está ligado né? à popularidade do esporte, ao quanto que ele alcança, a massificação e como que a mídia cobre, né? Então, se essas coisas não funcionam, o patrocínio não entra. O patrocínio não entra, o salário também é desigual. Então, por isso que ela estava falando, mulheres ganham menos que o homem, porque alguém colocou na cabeça que o esporte praticado por mulheres não é tão rentável. E não tenta mudar essa história. E aí acaba criando isso. Ciclo, então os fatores né? econômicos influenciam sim, demais. E aí, professora Viviane? Eu vou até ver outro viés, assim, porque tem alguns esportes que eles realmente são, eu vou falar de elitista. Tem esportes que, por exemplo, o tênis. Exato. Não passa também na televisão. Não. E também não é muito comum, você não encontra muitos brasileiros participando de coisas. A própria ginástica rítmica também não é um esporte. Eu estava comentando que tem o golfe também, que a gente nunca ouviu falar, mas é um esporte. Por exemplo, lá em Brasília tem um campo de golfe. E só jogam quem é associado. Você não pode nem acessar para assistir nem nada. Só vai quem é associado ou faz parte daquele segmento, né, econômico. Então, eu acho que depende, sim, muito do fator econômico, dos investimentos, como o Mauro falou, né? Se é notório, então investe-se mais, se as pessoas procuram mais, tem mais investimento. E aí, depende esse ciclo desse interesse. Fica, né? Então, precisaria mudar isso aí, né? Precisa. E vocês acreditam como e em quem para essa mudança? Eu acho que a primeira precisa... Para mim, tudo parte da escola. Eu também consigo então, acho que justificar quando tudo pela escola. E aí eu não estou falando de escola, eu não estou falando de gestão. Não estou falando de política nem nada. Estou falando a escola mesmo. A educação ela tem que ser o ponto onde tudo começa, né? Então, assim, a partir da educação, a partir da escola, já começar a mudar essa cultura, porque assim, a gente está falando de geração, né? Então as gerações elas só mudam a partir de um start. Da juventude. Então, se é agora que a gente está trabalhando com a juventude e tem esse start,
daqui a um médio, longo prazo, a gente pode ter já uma mudança cultural. Eu confio plenamente nisso. Não, mas você pode ver quem são os destaques olímpicos, por exemplo. São os países que mais investem na educação, na base. É isso mesmo. Então, a gente precisa considerar mais essa parte esportiva desde a infância, né? Desde das primeiras séries. Deveria ter mais estrutura. Eu acredito... Porque apenas, sei lá, eles chegam no ensino fundamental nos anos finais, né? Nós temos 5 aulas de matemática, eu sou da área de matemática, né? 5 aulas de língua portuguesa, 2 de atividade física, Pronto, de vamos esportes. pedir mais aulas aí, eu concordo Eu acho muito plenamente. importante. É inaceitável um jovem ficar 35 horas dentro da escola Gente, e apenas 2. Mais educação física. Mais É educação isso, física, é Mais isso. esporte. A gente né? sabe, né, o quanto o esporte, ele alavanca a pessoa, ele Sim. incentiva, ele traz questões Ele por desenvolve trás mesmo, né? habilidades socioemocionais, né? Totalmente. Traz Equilíbrio. crescimento, né, Sim. pro indivíduo. Eu sempre Traz acreditei disciplina, né? nisso. Disciplina. Eu estou falando de disciplina do Disciplina ponto de vista disciplinar mesmo, do né? próprio de corpo, de conduta, cuidado, sim, de sim. conduta. É isso. Respeito ao próximo. Bacana também a discussão sobre esse terceiro fator, né? Sobre esse terceiro item aí. E aí, olha só, porque alguns atletas têm mais visibilidade e acaba, acho que voltando ao que você já Volta. falou, né, professor Mauro, em volta. relação ali a destaque porque é patrocinado, tem patrocínio Sim. porque teve destaque. Está relacionado não só à questão do esporte que ele pratica a modalidade, está relacionado ao gênero, está relacionado a interesses políticos e financeiros, está relacionado a Eu acho que também deve ter alguma questão associada à habilidade também do próprio atleta, né? A gente não pode tirar isso também. Ah, sim. Estou falando dos Com esportes, capacidade, né? das coisas individuais, né? O que eles têm, É isso que eu falei, volto a falar da escola. O cara fica disciplinado, ele já tem uma habilidade, aí ele desenvolve uma disciplina, né? Um foco, mais estudos com a sua... Passa a ser uma profissão, né? Exato. Mais dedicação. Mais uma vez, nessas Olimpíadas do ano passado, nós pudemos aí ter esses destaques, né? Individuais, desses né? atletas, no individual. Tinha aquele atleta que eu esqueci o nome de lançamento, que ele treinava no quintal de casa, que estava eu esqueci, é Daniel. sem não sei se é patrocínio, Daniel. sem nada. Então, Que veja, lança o dardo, Disco. não é dardo, o disco, né? disco. Então, ele foi um atleta de destaque, não é? E eu conheci, né, muitos estudantes que acabaram sendo levados aí à prática esportiva por meio de professores que tinham aquele olhar, né, de, nossa, esse garoto vai enxerga, dar um né? bom atleta, Sim, essa menina, sim. e levavam, né, para fazer esse trabalho em Participar outros de locais, jogos. participar de jogos, o que é essencial, é muito importante Sim, também sim. para o desenvolvimento. Competições, aí, né? Mas é muito bacana ver que o seu estudante está se destacando na modalidade, no esporte, pelo município ou concorrendo por alguma instituição e depois você orgulho, né, ver esses atletas aí despontando. É o que eu digo, é na escola que a gente forma bons atletas, né? E eu acho que vai mais além do que isso, né? Faz um bem social, né? Porque se o jovem não está nesse ambiente de formação, de cidadania, inclusive, de ocupação dos espaços da cidade, porque os parques, eles têm essas coisas. Exato. É a escola que começa com isso, né? E aí, se o jovem não está na escola praticando essas coisas, onde estão nossos jovens? Exato. Exatamente. Então, segunda série, vocês têm aí um papel fundamental, né? Eles, quando procuraram esse Se Liga na Mídia, eu acredito que por verem aí uma relação muito grande com o seu projeto de vida, né, buscando aí por meio dessa questão de trabalhar com jornal mesmo, né, fazer essas divulgações, eu acredito nisso e está na mão de vocês. E que não fique só na segunda série, que vocês levem para o chão aí da escola mesmo, lá para os anos iniciais, se estiver na sua escola, ou para os outros anos que tiver, né, eu acredito muito nisso. E se eu falar para vocês agora, pensar em um esporte que vocês gostariam de debater aqui? Um esporte que eu gostaria de debater. Ela falou antes e eu não pensei no esporte. Não pensei no esporte que eu gostaria de debater. É só para deixar vocês assim, o que eu vou falar agora, né? Aqui? Eu poderia falar das lutas mesmo. Você viu que tem um monte de mulher lá no judô também. Que teve no destaque. Que teve nas destaque, que é isso? Olimpíadas também, Nós temos na muito Paralimpíada. jovem que poderia
começar com isso e dar muito orgulho para o país inteiro. Exato. Verdade. A gente poderia falar mais de lutas, né? Mais Nesse de tipo de lutas. esporte, que tem bem menos Ginástica mulheres. também, né? Ginástica. E assim, quando eu falo ginástica, a gente tem um time bom de ginástica, já faz um tempo, né, que a gente tem revelado bastante atletas, mas eu acho que isso devia, então, popularizar, né? Popularizar mesmo, virar como prática em escola, tudo, uma coisa bem legal. Aparecer Acho mais na legal. TV, Aparecer mais na TV. eu volto a falar que eu penso que é o contrário. O que a TV apresenta, né, a TV aberta, incentivando acaba, mais. é isso. Se não aparece... Por isso que a gente está fazendo Se Liga na Mídia, que é exatamente isso, né? Democratizar a mídia, para que a mídia massifique aquilo que é de interesse das pessoas. Então é isso, né? Nós estamos caminhando ao final. Eu agradeço pelo debate, mas calma, vocês ficam ainda na aula. Eu encerro aqui o nosso debate. Deixa eu ver se vai dar certo a musiquinha agora. Deixa eu ver. Eu encerro o debate até a próxima nossa mesa redonda aí. Deixa eu ver. Tem que fazer o negócio, se vai mexer, É Boa. isso! Ficou bom, né, Ficou gente? muito bom. Ô, Mara, a dança é um esporte, não? Não é considerado esporte, é uma questão de arte? Da área de Ela linguagem? é da área de linguagens também, mas depende. Por exemplo, nós temos a questão que ela é rítmica. Tem a dança, entra né? Por toda exemplo, a gente vê aquelas... A ginástica mesmo tem a apresentação, né? Ali, de o solo ali, dá pra corporal, fazer a ginástica rítmica. que ela vem uma muito do dança. balé, né? Ah. Também, com os movimentos. Performance. Mas é isso. Perfeito. E aí temos o que aprendemos hoje aqui, né? Nós falamos sobre o gênero debate a partir da perspectiva da mesa redonda. Apresentamos aqui com os dois professores uma discussão bacana. Promovam aí, né, na escola de vocês o que vocês acharem pertinente, buscarem outras questões. Mas, ó, eu gostei. Ó, essa questão de música, foi de legal. cenário, ficou bom, né? Gostei da Eu vinhetinha. amei. Ah, vocês gostaram. E se você não se importar, eu já até falei, eu vou fazer assim também com as minhas aulas, hein? Pode fazer, não tem problema. Adorei. A gente cola, né? O negócio aqui é colar. Vamos lá, agora para você, estudante, aí a tarefinha para organizar melhor aí essa atividade proposta. Então você vai definir o editorial da mesa redonda. Precisa ter alguém aí, né, escolhido para fazer a moderação. Se essa mesa redonda ela será mais técnica e formal ou se terá um formato mais descontraído. Aqui foi descontraído, o que vocês acharam? Eu achei que foi descontraído. Eu amei, foi descontraído. Descontraído, né? Foi descontraído. Se eu trouxesse o Giba, acho que seria mais descontraído ainda. Não, eu gosto dessa descontração aqui. Fazer uma curadoria de diferentes estilos de mesa redonda, esportiva, para definir como será desenvolvida a atividade. Precisa ter conhecimento, Sim. saber do que vocês pretendem propor. Como a intenção é de que vocês dividam-se em grupos aí, vocês podem, isso ser bem aleatório, né? Um faz um formato mais formal, o outro mais descontraído, o outro lida com a questão do debate, de um a favor ou um contra, e aí vai de acordo com o que vocês definirem aí, tá bom, estudantes? Vocês são protagonistas, são vocês quem decidem, juntamente aí ao professor, que vai moderar, que vai fazer a mediação de vocês aí nesse momento. E aí ainda tem mais um item que é cuidar de cada etapa da mesa redonda, fazer o planejamento, roteirização e realização. Sempre buscando o quê? Imagens, registros, vídeos, que tudo isso a gente vai usar depois, lá quando a gente estiver apresentando, no final mesmo do semestre. É isso, legal. né, professor Mauro? Muito bacana, hein? Professora Gostei. Viviane, muito obrigada. Todas as vezes que vem a minha aula é muito bacana. Também esteve comigo ano passado, nos anos finais, fazendo Dança, ginástica, falando também de muitas modalidades que todos falam que é radical, né? Que é o esporte aí de natureza. Professor Mauro, muito obrigado. Convidado que sempre também está aqui nas Já nossas tenho carteirinha aulas. da aula. Tá tranquilo. Vou pedir para que os nossos estudantes avaliem a nossa aula. Isso é muito importante, não só para mim, quanto para os nossos convidados também, né? A gente passa a ter um outro olhar aí, uma dinâmica, porque a gente vem buscando para vocês. E é isso, eu encerro por aqui, vocês fiquem à vontade, né, com a aguinha de vocês aí. Vou tomar aguinha. Né, você vê, eu pensei em tudo, tomar meu gente. chá. Cadê a água? Acabou. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? É isso, e a gente bom. convida eles pra quê? Olha só, Vivi, sempre a gente coloca aí, ó, e fala pra eles, ó, se liga na mídia, linguagens e suas tecnologias, né, Mauro? É isso. Isso o quê, Mauro? É o nosso mantra, Se liga né? na mídia. Hashtag se liga na mídia, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Valeu.